Rapaziada, bora dar uma olhada aqui, cara, no André Rizek, que foi lá no Charla Podcast e falou sobre o Felipe Luiz, né? Quando ele conheceu o Felipe Luiz lá na Globo, que o Felipe Luiz é muito fora da caixa. Vamos ver aqui o que ele falou. O Cuca é demitido, aí veio o Andrade, aí não vai saber, fica, não fica, fica. Foi uma derrapada histórica, né? O São Paulo tava ganhando na penúltima rodada, antepenúltima, do Goiás, no Serra Dourada, e aí o São Paulo tava buscando tetra ali, Sim. cara. Tava na mão do São Paulo. Primeiro o Palmeiras derreteu, aí São Isso, Paulo... Palmeiras derrete do Muricy, depois o São Paulo derrete. E aí fica o Inter, Flamengo ali... Ah, e é linda aquela campanha. Aquela reta final do Flamengo é linda, aquela campanha. Adriano. Quando a gente exalta o Felipe, né, que é um técnico no primeiro ano de carreira, vai completar um ano como técnico profissional, né? Ela tá agora, outubro, né? Outubro, é. Os torcedores de outros times falam, porra, e aí, ficou exaltando o Flamengo e tal. E você falou que pra você o Felipe é o técnico brasileiro que pode furar essa bolha e ser um técnico gigante na Europa e tal. Você já acha o Felipe um técnico pronto pra isso? Como é que é a sua análise, assim, do Felipe Luiz treinador? Assim? Pronto, acho que nunca ninguém tá 100%. Quando você para de querer evoluir, aí é o primeiro passo pra você entrar em decadência, né? Então até o Guardiola, até o Ancelotti tem que estar sempre em evolução. Mas o Felipe, primeiro eu conheci o Felipe como meu comentarista no Seleção Qatar. Também tem mesa E tática ali eu já vi viralizada. que era um cara diferente. Diferente. Cara, estudioso, obcecado, muito sério, levando a sério tudo que ele... Pô, você sabe aqueles cards, né, pra jogador? Chute. Ele levava horas se torturando pra ser preciso. Eu falei, pô, Felipe, não precisa tanto assim. Tanto critério. E aí, conversando com ele sobre o quanto ele já se dedicava como jogador a estudar adversários e tal. A maneira como ele estudou pra fazer mesa tática, os adversários ali, eu já vi que ele era diferente. Trabalhei com muito técnico comentarista e o Felipe se mostrava diferente ali. E um grande sujeito, adoro ele. Logo na estreia... Hoje o Felipe Luiz virando noite lá pra decorar quantos gols fulano tem por competições internacionais só pra ele ser o comentarista na Globo, né? O Felipe Luiz é muito doido. Ele, semifinal contra o Corinthians, ele já faz mudanças significativas no time. Coloca o Wesley de titular, coloca o Rossi de titular, porque era o Matheus Cunha que jogava as Copas. né? Coloca o Gabigol pra jogar, porque com o Tite o Gabigol não jogava. E essas alterações acabaram sendo fundamentais pro Flamengo ganhar aquela Copa do Brasil. O que ele faz no jogo, né? De volta. De volta. Rapidez já troca, né? O Gabigol expulso, ele dá a bola pro Corinthians, sabendo que o Corinthians não tinha repertório pra furar um time com 2 linhas de 4. Depois, como ele, cara, massacra o Galo com uma leitura tática brilhante do Galo no jogo da ida. Então, logo assim, os primeiros passos dele já são muito impressionantes. E cara, eu acho que ele tá cada vez melhor. O que ele fez na Copa do Mundo de Clubes, eu achei também muito bom. Perdeu do Bayern. Queria o quê? Que ganhasse do Bayern, cara? Aí... Né? A maneira como o Flamengo enfrenta o Chelsea, as decisões dele. E ganhou do Chelsea. Exato. É óbvio que ele tá em evolução. Mas, assim, conjugar a vivência dele de futebol europeu, as coisas que ele fala, a maneira como ele se dedica, como ele é estudioso, ao que ele já entrega, eu acho que esse cara vai voar na profissão. Voar. Inevitável na hora que o Simeone sair do Atlético, pensar no Felipe, eu acho que é natural. Na hora que o Simeone... Eu não imagino o Atlético demitindo o Simeone, né? A nação tem que torcer pro Simeone continuar somando pontinho lá. Que o Atlético ganhe uma La Liga pra dar um fogo. Já Champions League, né? Aí... Agora, eu acho que se o Felipe conquistar o que tá encaminhando agora, se ele conseguir fechar o ano com esses dois títulos, aí eu acho que ele vai... Ele não acho que ele vai sair, agora eu vou pra Europa, não, mas ele vai estar muito à vontade pra se vier algo muito bom pra ele sair, porque eu acho ele quer deixar uma marca, ele quer deixar um título O projeto, pesado. até onde eu saiba, o projeto da família dele é voltar a morar na Europa, né? Sim, em um momento. Agora, ser campeão brasileiro com o Flamengo, da Libertadores com o Flamengo, é um negócio que pode fazer te adiar esse plano, né? Então eu não sei. Da sequência. Se eu fosse o Flamengo, eu renovava com ele hoje. Não, já parece que tinha movimento, já. De mandar pra ele uma proposta de Tá na hora já, né? Eu não vi vitalício. Olha os números do cara no brasileiro. Assim. Ele é líder em todos os quesitos. Agora, o Palmeiras faz uma campanha ele tem muita muito sintonia com o forte Boto, também. né? Tem. Eles têm muita sintonia, eles trabalham muito juntos. A tua visão dessa, pegando você como analista, comentarista, como você... Você acha que pode ser nesse cargo
mais um passo que o Flamengo vire de exemplo, que daqui a pouco todo mundo... Já tem o Vasco, o diretor português também. O Leonardo falou isso, né? Leonardo, o Flamengo ter alguém que não sai e vai embora com expertise ali, que ele é contra botar um cara de fora, tipo o Boto, e depois o Boto sair, entendeu? Eu nunca me conformei com o Landim. Eu gosto muito do Landim, tenho uma ótima relação com ele. É como uma gestão que foi tão brilhante na... Só um detalhe, né, cara? A campanha do Flamengo até agora no Brasileirão 2025 é melhor do que a de 2019, tá? Então, se o Felipe Luiz realmente tem um caminho aí, ao que tudo indica, vai chegar na final da Libertadores. No Brasileirão também, ao que tudo indica, Palmeiras tá bem, é claro. Pode ser que perca, sei lá, os 2 títulos pro Palmeiras. Mas assim, a questão toda é a campanha até agora do Felipe Luiz não tem como falar nada, né? Não tem como falar nada, cara. As finanças do Flamengo pecou no amadorismo do futebol. Eu acho que a gente tá vendo agora que, cara, o futebol tem que ser administrado com o mesmo profissionalismo do marketing, do administrativo, do financeiro. Então você não pode ter um PhD cuidando da sua finança e com todo respeito ao Brás, cara, mas na época ele era um vereador do Rio de Janeiro, certo? Não era um profissional do futebol. Tinha um spin do executivo, beleza, mas assim, é muito diferente de alguém que tem uma formação e uma vivência disso. Eu acho que é um cargo que é novo ainda no futebol brasileiro. Então você tem poucos exemplos, assim, você tem o Anderson Barros, que tá no Palmeiras. Mas o Anderson Rodrigo Caetano, né? acho que é um ótimo trabalho. O Rodrigo Caetano, que rodou, era sempre o nome da vez, né? Era. Então, como Alexandre Matos. Como o Rodrigo Caetano era sempre o nome da vez, isso já escancarava que a gente tinha uma limitação de gente. Então, eu louvo... Pô, o Edu Gaspar é uma referência nisso. Saiu, mudou de clube lá agora, né? Exato. Então, assim, eu acho que não precisa trazer necessariamente um gringo. Mas, assim, eu acho que as pessoas que querem trabalhar com isso, elas têm que buscar conhecimento, estudar. Como é que chama? O cara que tava no Cruzeiro foi pro Vasco, depois pro Santos? O Pedro Martins? O Pedro Martins, ele foi fazer mestrado na Inglaterra, cara. Ele veio aqui, bom, o cara... Foi fazer mestrado na Inglaterra. O Thiago Escuro. Em gestão esportiva. Thiago Escuro. Tá no Então, assim, eu acho que agora você tá começando a formar uma geração de pessoas que foram estudar, buscar conhecimento. Por exemplo, a gente acha que conhece futebol. Eu não tenho a menor ideia, se for administrar um clube, como é que faz. Então tem que buscar gente que se preparou para chegar nesse patamar desses caras. Então, eu acho que esses cargos a gente ainda vai ver muita novidade, assim, e muita coisa boa surgindo, porque não dá pro futebol ficar na mão de amador. Não dá, cara, não dá. Agora, ô Rizek, dentro dessa questão do Flamengo, Cara, uma galera debatendo aqui. Mano, realmente, o Marcos Braz não tem como, cara. O Marcos Braz é uma loucura, velho. Era muito doido como que esse cara era ocupava aquele cargo lá no Flamengo, né? Assim, era nível dele arranjar aquela confusão lá no shopping, lá de morder a virilha do cara e fazer uma entrevista lá, um pronunciamento público na sede do Flamengo. E ele é vereador, cara. Mas assim, era uma coisa muito incongruente mesmo. Realmente, o Boto é muito, muito mais profissional que ele, né? O Boto, o BAP também parece ser bem profissional. E o Felipe Luiz, né, cara? No geral, ali junto com o resto do pessoal profissional do Flamengo. Pô, realmente, esse ano o Flamengo parece estar bem organizado, né? Mandando as perguntas e tal, sobre a questão da visão da imprensa sobre Flamengo. O Thiago Leifert esteve aqui com a gente, falou isso também, viralizou e tudo mais. No caso dele foi... Ele abordou até um ponto que era novidade, né? Novidade, assim, de nunca visto ninguém falar aquilo que ele falou, né? Porque ele disse que até narradores de fora do Rio. Sim. Só quando narrar o Flamengo, já tendem a puxar pro Flamengo. O que você... Essa questão do... E até ampliando pro Corinthians e São Paulo, essa questão da Fla-Press e tudo mais, como é que você observa isso, assim? Cara, tem gente que me confunde, assim, que acha que eu sou anti-Flamengo porque eu falo da cobertura da mídia. Nos anos 80, eu pedi de presente de aniversário pra minha família ver um jogo do Flamengo do Zico no Maracanã. Eu tinha fascinação pelo time do Zico, pelo Flamengo no Maracanã e tal. E aí, quando eu venho morar no Rio de Janeiro, em 2010, meu primeiro choque é com a cobertura da mídia. Falei, cara, como assim? Eu fazia o Redação, e o projeto do Redação, muito diferente do meu trabalho hoje, mas o projeto que me deram para fazer no Redação era analisar a cobertura da mídia esportiva. E assim, mas que moral você tinha? Não era a minha história, não era para dizer eu sou fodão, eu sou bom, era simplesmente para ser
alguém que olhasse a mídia esportiva e fizesse uma análise da mídia esportiva. Os convidados eram da imprensa. Da imprensa. Então, o programa tinha essa pegada. Foi essa a missão que eu recebi. E eu adorei, porque eu adoro mídia. Muita gente não entendeu, achou que era arrogância, pedante, um cara tão jovem ficar fazendo análises da mídia, mas era a pegada do programa. E a primeira coisa que eu percebo é que, cara, o Flamengo tem um tratamento nobre. Então, por exemplo, o Flamengo vence a Taça Guanabara. Guanabara é do Mengão! E outros clubes ganham e são zoados. Aí o Botafogo ganha o Campeonato Estadual, Botafogo vence o estadual esvaziado. Peraí. O Flamengo ganha a Taça Guanabara. A Guanabara é do Mengão. Botafogo é campeão estadual, Botafogo vence o estadual esvaziado. Não, alguma coisa está diferente. O Vasco vai jogar com o Real Madrid, a manchete é vice de novo, olha lá. O Flamengo perde do Liverpool, parabéns Flamengo, bela partida. Não, peraí, calma. Enfrentamos de igual para igual. A coisa não bate. Então, assim, eu acho que criou-se Isso na imprensa. Na imprensa. É que se pegou a época do Extra forte também, né? Pode o ser. O Extra ali naquela época. Trabalhando. Né? Então, assim... O lance também, aqui no Rio. Não sei se o Rizek teve... Ronaldinho jogando no Flamengo. Ronaldinho espirrava. Ronaldinho! Aí o Vasco ganhava do Aurora. Maior goleada da história internacional do Vasco. 4 linhas. Não, peraí, tá estranho. E aí você acostuma o torcedor do Flamengo que tem que ser assim. Ao Flamengo tudo e aos outros nada. Zoeira, trata com desdém, com piada. Então o próprio torcedor do Flamengo se habituou a esse tratamento. Então, por exemplo, eu entendo o Thiago falar isso porque durante a Copa do Mundo, dá um exemplo prático. Eu disse que o John Arias era, na minha opinião, o melhor jogador, o mais completo jogador em atividade no Brasil. Mas e o Arrasca? Não falei do Flamengo, eu tô falando do Arias. Não pode elogiar nada que seja fora do Flamengo. Mas e o Arias? Cara, isso aqui é uma parada que é muito interessante da gente refletir, né? Porque isso aqui que o Rizek esse fenômeno que o Rizek tá falando aqui, eu acho que isso, em grande parte, é uma coisa que acontece até de maneira inconsciente na parte da mídia, né? Porque é o seguinte, quando você vai fazer um comentário, é evidente que você quer que a outra parte, né, que está recebendo esse seu comentário, ela goste daquilo que você está falando, né? Eu, como um youtuber e como comunicador aqui, o meu comentário que eu vou fazer quando acabar aqui, quando chega nesse momento de eu fazer o meu comentário, é evidente que eu quero que a pessoa que esteja me assistindo aqui, ela goste daquilo que eu falo. Ela gosta daquilo que eu for falar, porque, bom, se a pessoa gosta daquilo que eu tô falando, ela vai voltar outras vezes aqui no meu canal, eu vou continuar podendo trabalhar com o YouTube, as coisas vão dar certo, tudo mais. Então é natural, as pessoas têm esse desejo natural de aprovação já, e isso faz parte do seu trabalho também. Então é o seguinte, a torcida do Flamengo sempre foi muito esmagadora, né? Em quantidade, em número, e em opinião, e de se inflamar e tudo mais, de repercutir as coisas. Quando você sabe que tem uma torcida que é tão forte assim e que vai repercutir tanta informação assim, é 100% natural que você, mesmo que talvez não de forma consciente, como eu falei, vá tendencionar um pouco para aquela parte, cara. Porque é natural que você quer esse carinho, você quer ser bem recepcionado, você quer que a maior parte das pessoas te apoie e goste do seu trabalho e tudo mais, né? Então acho que isso acontece muito com muitos jornalistas diferentes. E aí tem uns malucos, né? Igual, por exemplo, o Neto. O Neto, ele é meio que o contrário disso, ele é a antítese disso. O Neto, ele sabe que a torcida do Flamengo é muito grande, é muito forte, aí ele utiliza desse fato para meio que pegar super pesado sempre com o Flamengo e aí ganhar muita repercussão, ganhar muita mídia em cima disso. E meio que virou um personagem nesse sentido. Então, assim, isso de fato com certeza acontece no Rio de Janeiro, porque a torcida do Flamengo é maior, repercute mais, tem mais engajamento, né? Isso é uma coisa natural. Mas enfim, pessoal, é isso aqui o vídeo. Eu espero que vocês tenham curtido aqui. Cara, se você curtiu, deixa aquele seu like, não esquece. Se você estiver pensando, cara, em criar um canal no YouTube e quiser a minha ajuda, eu vou deixar aqui aparecendo um QR Code na tela. Dá uma olhadinha lá, o link tá aqui embaixo na descrição também, se vocês quiserem. E é nóis, beleza? Tamo junto, pessoal. Um forte abraço, valeu e até o próximo.